Olá, tudo bem? Oi, gente! Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhos! Tudo Alô, jóia? alô, garotada! Eu É, sempre começo com isso. muito bem. Como nós dissemos na chamada do Sim, programa, sim, vamos falar sobre cinema nacional, cinema é, brasileiro. Várias coisas vão permear o cinema vão. nacional hoje, né? Isso tudo porque você já deve estar sabendo, como nós falamos na chamada, que a Ancine recentemente retirou da sua sede no Rio de Janeiro todos os cartazes dos filmes brasileiros. Uma explicação, acho que nem tem, não é nenhuma justificativa plausível para isso. Então, nós, como bons defensores da cultura, estamos aqui para te indicar, inclusive, alguns filmes brasileiros para você gostar mais dos filmes brasileiros. Ainda bem que não tiraram filmes de circulação, né? Como a Xuxa fez com Exatamente. Amor, Estranho Amor, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo tem o seu filme brasileiro, o filme brasileiro que te marcou, que marcou época. Vocês conseguem lembrar, assim, de cabeça? Cidade de Deus. Cidade de Deus, né? Para mim foi assim sei lá. Virada de chave. Na verdade, Cidade de Deus e eu tenho Central do Brasil, que foi realmente assim o que me deu um impacto assim maravilhoso. E na sequência, Cidade de Deus também, Eu que eu poderia realmente. eu acho que eu poderia citar vários desses Todos também e nós, tal, né? mas eu acho que eu vou citar os Saltimbancos Trapalhões. Um Por que clássico, não, né? né? Porque quando a gente pensa em Trapalhões, em Cinema cinema nacional, nacional, né? E foi aquele momento, assim, da infância Nós somos em que mais da você... geração Trapalhões, menos da Mazzaropi, né? Exatamente. Foi aquele momento da infância em que eu me dei conta de que existia cinema no Brasil e que os Trapalhões, aqueles caras que faziam o programa lá da Globo, estavam ali na telona fazendo alguns filmes, né? Então eu me lembro que o Saltimbancos Trapalhões, especificamente, me marcou muito, mas eu poderia citar E tem uma vários coisa outros muito legal clássicos. de você pensar na história do cinema nacional, porque durante muitos anos, né, ou você teve o cinema novo, que eram filmes considerados muito De arte. cabeças de arte por muitas pessoas, né? É, e depois você teve a história da pornochanchada, então o cinema brasileiro ficou muito desvalorizado durante É. muitos anos, Ou o infantil popular, né? Então, com o assim, infantil era isso, popular. assim. Ou era Ou era popular, pornochanchada. popularesco, uma chachada, enfim. Ou de arte. E eu me lembro com muita assim, alegria de ver, eles, né, pelo menos na época falavam isso, e hoje, né, a gente consegue ver, enxergar isso, que é a história da retomada do cinema nacional, que foi com Carlota É Joaquina, verdade. com a Carla Camurati, Uhum. que foi uma história, né, uma história do Brasil incrível. E eu me lembro que aí ali as pessoas começaram a voltar e fazer as pazes com o cinema nacional. Claro que você tem aí, dentre as maiores bilheterias, várias comédias, muitas delas idiotas, outras bacanas, né? Tem gosto pra tudo, né? Tem gente que gosta. Da Globo Filmes, né? Que Aham. é o que está mais fácil ali, inclusive, para as pessoas. Mas você tem também, em compensação, Alto da Compadecida, É. Lisbela e o Prisioneiro. Uhum. Toda essa retomada foi muito, muito, muito cinema nordestino que veio com muita força, Não, e né? agora, né? Principalmente agora, a gente, esse ano especificamente, você falou do cinema nordestino, esse ano foi muito, foi muito cinema nordestino. Os dois principais filmes brasileiros desse ano foram feitos por cineastas Eu acho que eles nordestinos. nunca pararam. Nunca Eu pararam. acho que, na verdade, o cinema nordestino é um dos cinemas, acho que é o mais expressivo É. hoje no Brasil. O cinema mineiro também tem muita coisa Também, bacana, a gente não Agora, pode deixar quem de está falar. perguntando, os dois principais filmes do ano, A Vida Invisível, do Karim Anu, que quem quiser, tá um vídeo que eu fiz sobre esse filme aí no nosso YouTube. Que tem Madame Satã, Tem Madame Satã. que é maravilhoso. Bicho de Sete Cabeças, Bicho Lavoura Sete Arcaica. Cabeças. E não podemos esquecer, falei dos dois filmes, A Vida Invisível e Bacurau, claro, né? Os dois principais filmes brasileiros do ano, né? Agora você tá engraçado. Dois filmes bem diferentes que me pegaram, até pra gente justamente abrir esse leque e mostrar que o cinema brasileiro, ele tem várias caras, ele já tem várias caras há algum tempo, né? Ele fugiu de tudo aquilo ao qual estava preso no passado, que era essa história de ou porrada chanchada, ou popular pelo viés infantil, ou cabeção demais. Que é o Invasor, do Beto Brant. Aham. Continua sendo um filme que eu acho que, assim, ele... É um barato, é um filme que assim, ele não tem cara de grande produção, como Cidade, como não, e não é, né, uma grande superprodução como Cidade de Deus, assim, mas me marcou muito.
repetindo da Fernandinha, acho que o Central do Brasil, porque é um filme, talvez, desses todos, é o mais brasileiro em todos os sentidos, né? Não sei se... É difícil a gente delimitar isso, mas eu acho que é um filme que é tão Brasil, né? Tem a Central do Brasil, que é representativa, o Brasil no nome, né? E não por acaso... E a história mesmo, né? Desses encontros e desencontros, da miséria, como ela é colocada no filme, né? Da pobreza, enfim. Eu me lembro muito bem, você citou Cidade de Deus, eu me lembro muito bem quando eu fui ver Cidade de Deus, eu vi numa pré-estreia, ou sessão para crítico, não sei, lá no Ponteio, e o Fernando Meirelles estava na sessão, e eu me lembro que todo mundo saiu meio que embasbacado com aquele filme, que realmente foi um choque a gente ver aquele filme naquele momento, né? E eu lembro que ele perguntou para as pessoas que estavam presentes, e aí, vocês gostaram do filme? Todo mundo só conseguia ficar olhando na cara dele, assim, meio que... Cara, claro que a gente gostou desse filme, né? E apesar Foi um marco mesmo. E apesar da birra, que até dá pra explicar como diretor, eu acho que o Tropa de Elite vai continuar sendo um grande filme, enfim, né? Sim, E Agora, a gente tá falando eu quero só, a gente tá falando nessa história também de filme cabeça, ou de filme, mas eu quero deixar dois cineastas muito importantes aqui, que nós na faculdade aprendemos quando a gente está na aula de cinema, e depois, assim, se você se interessa por cinema, também são dois filmes muito importantes, e existem vários cineastas brasileiros muito importantes, mas um é o Nelson Pereira dos Santos, que tem Vidas Secas, eu tô vendo que é de 1963, baseado na obra de Graciliano Ramos, que é um cinema muito importante. E, gente, e o Glauber Rocha? Claro. Não tem jeito, que é o Terra em Transe. E eu tava lendo o maior cineasta brasileiro de Exatamente. todos os tempos. E eu estava lendo aqui uma pesquisando sobre o Terra em Transe, tem uma frase, porque é um cinema hoje, é uma história super atual, inclusive, que é um senador, vivido pelo Paulo Altran, maravilhosamente, que detesta o seu povo, e pretende tornar-se imperador de Eldorado, um país localizado na América do Sul. Porém, existem diversos homens que querem este poder. E tem uma frase muito bacana do filme que é: todas as piadas são possíveis na tragédia de cada um. Eu, por exemplo, me dou ao vã exercício da poesia. Isso aí. É do Glauber. Então, assim, são dois cineastas também muito importantes, lá das antigas, que começaram e que também vale a dica para vocês assistirem os filmes. E uma última coisa sobre o cinema brasileiro, por que a gente está falando, não só por isso que a Fernanda falou, da história da Ancine toda e tal, mas porque o Oscar desse ano, o Oscar 2020, pela primeira vez, pode ter 2 filmes brasileiros entre os indicados, que são eles: A Vida Invisível, do Karim Anu, que é o candidato a uma vaga entre os filmes de melhor Oscar estrangeiro, melhor filme estrangeiro. Ele é um dos favoritos, sim. Ele deve entrar entre os 5. Todas as previsões estão dando o Vida Invisível lá. E o filme da Petra Costa, que é o documentário, o Democracia em Vertigem, foi eleito um dos 10 filmes do ano pela Time. Isso não é pouca coisa. E ele é, sim, favorito para entrar entre os 5 candidatos a um Oscar de melhor documentário. A gente que passou tanto tempo sem ter cinema brasileiro reconhecido lá em Hollywood, né? Dessa forma, esse ano podemos ter 2 filmes. Vamos ficar ligados e a gente volta ao assunto. Será uma resposta muito maravilhosa, muito inclusive para o nosso governo. Exatamente. É isso? É isso. Então, próximo. Mas temos mais umas outras coisinhas sobre cinema. Voltando às nossas dicas, a gente falou de The Crown. Sim. A gente já falou de The Crown, mas agora eu terminei de assistir a temporada. A nossa grande... Gente, não é spoiler, porque todo mundo já sabe disso, mas a gente queria saber como é que isso é tratado na série. Como, por que Príncipe Charles não casou com Camila Parker Bowles. Isso está na série. Então pronto. Isso está na série. Conta pra gente, James. Posso contar mesmo? Por favor. Bom, na série é o seguinte, a gente não sabe até onde isso é real. Se você não quer escutar, então atenção, passa spoiler, pra frente. né? Na série, ele se apaixona pela Camila Shand, que era o sobrenome dela. Mas isso a gente já sabia, que ele era apaixonado o tempo inteiro e por ele ela. realmente queria se casar com ela. Aí, a rainha-mãe... claro que a rainha-mãe, com o aval da filha, né, com o aval de Lilibet, arquiteta, manda chamar as famílias de Camila Shand e do Andrew Parker Bowles e vira para eles e fala: vocês dão um jeito de casar seus filhos. E aí eles se casam e o Charles é mandado para uma aquelas missões militares
no Caribe de 9 meses. Exatamente. pra É ele quase poder uma criança esquecer. que ele vai para o Quase uma cantinho do criança, pensamento. é. E essa é a história que tá lá. E o motivo é surreal, né? O motivo é surreal, porque ela não era virgem. E também porque ela não era da nobreza. Da nobreza. Não é isso? É isso. Essa é a história que tá lá. Se é real, não sabemos. Mas, sobre a terceira temporada, então fazendo um resumo, achei boa a terceira temporada. Não tão boa quanto as anteriores com a Claire Foy. Acho que a Olivia Colman é uma senhora atriz e ela coloca tudo ali. A gente já falou sobre ela aqui na outra rainha, no Favorita. Ela coloca tudo Ela é ali. maravilhosa. Você vê que ela é uma rainha em conflito, porque ela quer resolver várias coisas e ela não pode pelo fato de ser uma rainha. Algumas coisas ela até dá um passo além, mas outras coisas ela volta pra trás. Mas no todo eu acho que essa temporada foi um pouquinho mais fraca Mas que as eu acho que o anteriores. período que eles pegaram não é um período muito interessante. É o que eu acho. Eu acho que o bicho vai pegar na quarta quando entrar a Diana. Diana e Margaret Thatcher. E Diana Margaret e Thatcher. Margaret Thatcher. A atriz já está escolhida, a atriz da Margaret Thatcher, que é a Gillian Anderson. Gillian Anderson de Arquivo X e por aí vai. A Diana eu não sei, acho que Eu ainda tô não está escolhida. curiosíssima, você tá falando isso, mas assim, eu tô curiosíssima pra saber, porque a Margaret Thatcher foi chamada de Dama de Ferro, Dama de né, Ferro, gente? é. Então eu queria saber... A relação dela com a rainha. Como é que é a relação das duas. É isso que eu quero ver. tô curiosíssima. Iron Thrash Maiden. metal. Lembram? Iron Maiden era ela. É isso, era ela. É mesmo, isso é muito E que é, bacana. na verdade, o nome da banda é tirado de um objeto de tortura, Um né? objeto Porque de tem a tortura. ligação. Tem A a ligação é, né? Tem a Margaret Thatcher, eu esqueci. A gente vai achar, o James vai colocar a imagem aí. Num dos singles do Iron Maiden lá, ainda com Paul Dayano, no começo da década de 80, né? Não me lembro qual Enfim. single. Mas eu prefiro pensar que eles colocaram Iron Maiden em homenagem à Margaret Thatcher, porque foi, no meu conhecimento, uma das primeiras mulheres Primeiro-ministro, assim, né? que ocupava teve o cargo, poder, né? né, de verdade. É claro, tem as rainhas, que tem tudo isso. A própria rainha é o Usou poder. muitas vezes da pior forma. Mas Mas assim, poder é poder, mas né? ela foi uma mulher, uma representante, enfim, como primeira-ministra. Acho que depois não teve nenhuma outra. Não, teve a Theresa Não, May, teve Theresa que May. saiu agora. A Theresa May que verdade. saiu É verdade. agora em pouco tempo. E outra coisa que nós já falamos aqui, e eu finalmente tive a oportunidade de assistir, é o filme de Downton Abbey. Tá tudo interligado hoje, hein? Gente, nós saímos de Brasil Brasília, para vamos pra Inglaterra, para realeza, aquela coisa né? mais... Eu Sisuda, não sou... né? Eu não assisti a série, confesso, não assisti Downton Abbey, pretendo maravilhosa, assistir. gente. Mas vai ver o Gente. filme? Vai ver o filme? Já viu? Então, já assisti o filme. A minha dúvida era, que período que está situado o filme? Ele é um resumo da série? Não, ele não é um resumo da série. Eu achei que fosse um resumo da série. Depois eu fiquei pensando, Mas não até tinha não dá pra sentido, fazer, né? né? Não faz Não, sentido. não tinha sentido. Ele é passado 2 anos depois do final da série. E ele é centrado em um fato, em um acontecimento, que é a visita do rei da rainha da Inglaterra até Downton Abbey e mais uma série de pequenos acontecimentos que vão acontecendo durante essa Fernanda não visita. viu, né? O quê? Downton, filme. né? O filme não, mas A eu vi a série. série. É. Gosta da série? Amo. Não precisa ver a série para ver o filme, mas é óbvio que algumas referências você vai perder, né? Referências de personagens, apesar de eles não aprofundarem tanto essa relação dos personagens no filme. Então, assim, é um filme delicioso de assistir, porque toda essa ambientação britânica em 1927 tá ali presente como estava na série. Downton Abbey me faz lembrar muito sobre a trilogia que eu li, a trilogia do século. Eu já falei aqui, né? Eu já dei a dica desses 3 livros, que é do Ken Follett, que passa pela história do século XX, toda na visão de 5 ou 4 famílias. Downton Abbey também. Eles começam com a série, começa com o naufrágio do Titanic. E aí, como que esse naufrágio afeta a família? E aí tem um porquê disso. Mas você vai passando ao longo, então você tem a Segunda Guerra Mundial, como é que eles passam por isso tudo? E é uma família muito rica, de nobres, né, na Inglaterra. Então, assim, é uma série muito sensível, a relação com os empregados, como é que é isso, né? Os preconceitos, mas ao mesmo tempo a relação muito íntima, né?
É uma série muito bonita. Eu quero muito ver o filme, porque eu imagino que deva ser uma continuação mesmo, já que são os mesmos atores, Sim, a mesmo mesma ambientação, a mesma, Meg né, Smith. a mesma história, que é maravilhosa. E uma coisa que eu queria deixar registrado, que eu queria, depois eu vou pesquisar. Eu já pesquisei e esqueci. A música de abertura é a mesma música de abertura. Você não assistiu a série, Ah, né? vou ter que pesquisar, Que não a sei. música de abertura é uma música instrumental, é tão bonita. E eu quero saber qual que é, porque, Vamos enfim, pesquisar. é linda. A gente traz a resposta nos próximos E episódios o de Downton Esquema no Ar. Abbey só se for 2020, 2019, Não dá tempo talvez eu mais, alcance né? The Crown, eu comece The Crown, né? Gente, Você vê antes meu da gente ir amor com embora, séries, assim. eu quero perguntar, toda hora aparece para mim essa sugestão, não sei por quê, deve ter alguma coisa A ver. a ver, porque a gente fala muito de série, né? Pesquisa muita coisa. É uma série que chama Lucifer. Lucifer. Eu fiquei interessadíssima para ver, porque Lucifer é eu fui ele. pesquisar É o Cramunhão. e não, James, claro ele. que é, né? Mas a história, né, que ele tá entediado lá e é uma série de mistérios. Você quer saber por que isso aparece pra você? É isso? Eu quero saber se vocês viram, se Não vocês. assisti. A Se gente alguém ficou sabe se é preocupado legal. assim, se era porque eles acharam que você é satanista, Não. esse tipo de coisa. Tô preocupado aqui agora, né? Porque se você gosta de rock, você isso é aí, satanista, né? Você sabe disso. Ah, é verdade. Vai Teve- ver por isso. teve Você isso. Você tem gostado de rock ultimamente? Tenho no seu gostado de Facebook? rock sempre. Então é E isso. o pior, né, gente? Eu gosto de Beatles, né? Ah, Que eu acho que é mais ainda, né? Beatles comunistas, satanistas, Mas eu né? sempre tomei pílula, então por isso que eu não engravidei. Pois É é, isso. tem isso, né? Nossa amiga Marcela Machado é louca com Lúcifer, tá? Depois pode perguntar pra ela. Eu vou perguntar Já pra assistiu ela. tudo. Então ok? pronto. Tem mais sobre cinema brasileiro lá no nosso agendão, que a gente vai começar agora, mas é no nosso Antes do podcast. podcast, minha dica musical, como sempre, que eu não assisto tantas séries como James e Fernandinha, acho que não vou alcançá-los nunca na vida. Eu comecei o Clive Davis, eu acabo sempre preferindo documentários, coisas assim, papum, assisti o começo, meio e fim, num só episódio e é isso. O disco do Andrew Bird, cara, um cara que cada vez Andrew mais eu Bird, gosto, sim. um artista que eu acho que é irrequieto, que nunca se repete, embora é aquela coisa, como todo artista desse tipo, ele acerta muito, erra, né, algumas vezes. Ele lançou o My Finest Work Yet, um dos bons discos deste ano. Procurem, se não conhecem Andrew Bird. Andrew Bird. É isso, assim. Eu acho que é um cara. A gente tem tantas repetições, né, dentro das próprias bandas. Eu estava conversando com o nosso Fórmulas amigo. das músicas, né? Estava conversando com o Thiagão, né, o Thiago Pereira, hoje, rapidinho, pelo WhatsApp. Ele falando: você escutou? Você que gosta de rock, você escutou o Rival Sons? Eu falei: claro, o Rival Sons é legal, mas assim. É rock, né, cara? Rock não vai superar o que já foi feito, enfim. Você cai naqueles clichês de cada estilo. O Andrew Bird é desses artistas que não entram dentro de caixinha nenhuma, né? E eu acho que Cada disco eu dele é uma sinto coisa falta diferente, desses artistas, né? né? Mais e mais, assim. É verdade, é verdade. Eu sempre gostei do Andrew Bird. Não ouvi esse disco ainda, mas já me ganhou, hein? A Já- capa, olha a capa aí, o James tá colocando imagenzinha e é isso. Então vamos pro agendão? Vamos pro pro agendão. agendão. Você que está nos vendo pelo YouTube, agora vá lá pro nosso podcast, lá em todas as Podcast. plataformas de podcast. E você que já está no nosso podcast, só fica ligado. É isso. Para você do YouTube, então, ó, tchau. Tchau. Turn off.